Olá, rainhas, tudo bem? Boa noite, né? Nessa noite de quinta-feira, eu venho aqui com muito prazer fazer esse movimento aqui de reposicionamento para vocês, rainhas, que querem avançar, que querem ter um 2026 uau, sabe? Muito além do que você já vem fazendo até aqui. Você já chegou, né, no seu teto. E agora, para romper e avançar, você precisa se reposicionar. E hoje aqui eu não vou ensinar nada de planejamento, passo a passo sabe, de planilha, de fazer planos. Não é isso. Você já tem muitas ferramentas aí de planejamento, não é mesmo? De metas, de tudo isso para trimestre, planos, planner, quadro dos sonhos e tantas coisas que a gente faz agora no começo do ano, não é mesmo? E hoje eu não vou falar de programação, de fazer a programação trimestral, não é isso. Eu vou falar de reposicionamento. Eu vou olhar aqui para baixo para me seguir certinho o script para não tomar todo o seu tempo, senão eu falo muito. E eu vou ficar atenta aqui. Seja bem-vinda, viu, rainha? Eu vou te conduzir hoje para que você se reposicione. Como assim, Dai? Hoje é dia de decidir. Decidir quem você precisa ser para atingir tudo que você está programando para esse ano, mas de primeiro momento, esse trimestre, né? Esse primeiro trimestre, que é esse começo, é o começo que vai definir o resto do ano, porque você vai definir quem você tem que ser, né? E eu sei que você já tá exausta de ouvir falar de novo plano, novo ano, coisas novas, tudo vai ser novo, mas se você não mudar, nada vai mudar. Se você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, tudo vai continuar do mesmo jeito, concorda? Então, te convido hoje a decidir mudar para que tudo mude, tá bom? E fique presente aqui. Se você quer avançar, quer mudar, né, o jogo esse ano, fica comigo, faça esse exercício comigo aqui, esteja presente, pegue papel e caneta. Nós vamos fazer juntas, eu vou fazer o meu e você vai fazer o seu aí, tá bom? Desliga a notificação aí do celular só por esses minutinhos que você vai estar aqui comigo, para que nada te distraia, para que você esteja conectada 100% aqui comigo, tá bom? Eu quero você, rainha, inteira nessa aula, nesse posicionamento aqui. Tá pronta? Vamos juntas? Eu vou pegar o meu aqui. Eu também vou fazer junto com você. Bom, a gente, primeiramente, né, já tivemos outras lives anteriores. A primeira eu falei do espelho da rainha, lembra que a gente confrontou as nossas versões? Aprendemos por 21 dias como quebrar o padrão, como encarar, confrontar o nosso padrão antigo e decidir qual é o modelo novo que eu quero seguir, qual é a pessoa que eu quero ser. Ali a gente conseguiu olhar para o espelho e definir quem eu quero ser. E depois desses 21 dias eu fiz outra aula aqui com você, ensinando a entender de onde vêm esses padrões. Porque muitas vezes é difícil, né, de quebrar algo muito antigo. As crenças antigas estão enraizadas e elas precisam ser quebradas e primeiramente descobrir de onde vem. Muitas vezes a gente nem lembra do passado, na infância, o que aconteceu. E na outra aula, inclusive ela ficou gravada, se você perdeu, volta um vídeo lá, onde fala da onde surgiu essas crenças que nos limitam e como a gente encarar elas, né? Eu deixei uma ferramenta também para você quebrar esse padrão. E hoje, aqui nesse momento de decisão, nós vamos encarar o que eu preciso fazer agora, já que eu já entendi os meus padrões, eu já entendi o que me sabota e o que eu tenho que mudar, o que eu preciso ser, que eu não estou sendo ainda, para atingir aquilo que eu quero.
E é isso que nós vamos fazer aqui. E para isso, a gente precisa sim olhar e analisar, tá bom? A gente vai analisar a nossa postura, sabe? O que a gente tá fazendo ou deixando de fazer. Eu não estou aqui para cutucar a ferida de ninguém, tá? Estou aqui para te trazer clareza, olhar para aquilo que realmente é para olhar e você encarar e decidir o que você quer fazer, tá bom? A gente vai precisar responder 3 perguntas. Eu vou responder junto com você aqui, ó. O caderno tá aqui do lado. Eu também estou fazendo esse movimento aqui, tá? 3 perguntas profundas que eu preciso que você... A primeira coisa que vier na cabeça, você vai escrever. Não tenta editar, não. Eu falo assim, não edita o que vier, não. Não tenta ficar bonito, não. É o que veio primeiro, você anota. Bom, que isso é realmente o que tá no subconsciente. Então, eu preciso de honestidade total na sua resposta. Você não vai precisar me contar o que você escreveu, mas é para você mesma, para você entender o que você precisa encarar, tá bom? Então, a honestidade aqui é a primeira coisa que vier na cabeça, você anota. Você não vai compartilhar no grupo, nem comigo, não se preocupe, tá? Você não precisa pôr nos comentários, nem falar nada pra ninguém. Deixa eu ver quem que tá entrando aqui. Deixa eu ver quem tá chegando. Deixa eu ver aqui. Perdi o volume. Tá me ouvindo? Oi, Penha, você tá me ouvindo? Deixa eu tirar isso aqui, vamos ver se melhora. Oi, Penha, tá me ouvindo agora? Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar. Eu vou continuar, então. Tá me ouvindo? Se não tiver me ouvindo, manda uma mensagenzinha aí, tá bom? Eu vou continuar aqui. Então, hoje, essa aula é de reposicionamento. Então, eu preciso que você pegue papel e caneta, porque eu preciso que você responda algumas perguntas para você mesma aí. Você não vai precisar compartilhar comigo, nem colocar nos comentários, nada disso. É para você poder entender, tá? Ter consciência do que você precisa encarar. E eu vou anotar o meu aqui também, porque nós estamos fazendo juntas esse Q1 da rainha aqui. Bem, eu tô gravando essa aula, tá? Por isso que eu já estou em movimento aqui. Depois, o comecinho, você pode reassistir depois, ok? Vamos lá. Então, são 3 perguntas que eu preciso que você responda a primeira coisa que vier na sua cabeça. Você vai pegar aí o papel e a caneta, respirar bem fundo, e eu preciso que você seja bem honesta com você mesma, tá? Por quê? Porque é aí que você vai encontrar as respostas. Então, vamos lá. Fique comigo aqui para responder. Eu também vou fazer o meu aqui, tá bom? A primeira pergunta que a gente precisa tirar lá de dentro é: onde você se adaptou demais nesse ano de 2025 que passou? Aonde que você teve que, sabe, se encaixar? Você se adaptou demais? Pensa aí, com carinho. Vou dar um tempinho pra você pensar e anotar. Tipo, você se dobrou, sabe, pra caber no que os outros esperavam de você. E não era bem aquilo que você queria, mas você ficou ali pra tentar manter aquelas pessoas bem. Isso aconteceu o ano passado, eu tenho certeza, a maioria passou por isso. Eu também passei. Anota. Foi com um cliente que você teve que aguentar alguma coisa e manter? Foi com familiares que você teve que suportar coisas para manter aquela relação? Ou
com as pessoas que trabalhou com você, no seu time aí, na sua equipe, que você teve que engolir um sapo para manter aquilo ali? Ou com você mesma, sabe aquela expectativa que você cobra de você mesma e você teve que manter aquilo porque você se comprometeu e eu tenho que fazer, sabe aquela coisa? Eu tenho muito disso, viu? Infelizmente. Estou quebrando esse padrão. Às vezes você se dobrou para manter algo que não fazia mais sentido, mas você ficou ali naquele lugar. Se isso aconteceu o ano passado, 2025, anota. Com quem? Com quais pessoas? Você ficou mantendo aquele emprego porque você aguentando aquele chefe, aquele ambiente tóxico, porque você, entendeu? Você ficou se moldando, aguentando? Ou dentro de casa mesmo, relações bagunçadas e suportando coisas, e isso atrapalhou totalmente o seu negócio, a sua prosperidade? Anota. Essa é a primeira percepção importante que a gente precisa olhar para esse ano que passou, porque isso afeta sim o nosso avanço. Vou dar alguns minutinhos para você lembrar aquela situação que eu engoli um sapo danado, não era o que eu queria, mas eu tive que me manter ali. Ou aquela cliente que, puxa vida, eu devia ter dispensado aquela mulher, porque ela só me deu trabalho, problema, eu não ganhei nada com isso. Tem muitas vezes que a gente passa por isso, né? Só deu trabalho, dinheiro que é bom, nada. Muita gente tá nesse pé que só tá trabalhando e tendo dor de cabeça e dinheiro que é bom, nada. Tem muita gente nesse lugar que tá exausto já, não aguenta mais. Esses dias uma pessoa falou pra mim: Dai, eu só atraio cliente problema, eu não aguento mais. Dinheiro que é bom, nada. Eu quero mudar isso. É isso aí. Escreve aí nessa primeira percepção. Também estou anotando o meu aqui. Sem editar, sem ficar bonito, não. É o que veio mesmo na cabeça primeiro, é o que mais marcou, né? E é isso aí. A segunda pergunta que vem agora pra gente analisar: o que você sustentou o ano inteiro só para não decepcionar alguém? Essa é profunda, hein? Saber aquela coisa que você suportou realmente para não decepcionar alguém. Começa a passar um filme na cabeça nessa hora, né? Eu sei. Aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação que esgotava a sua energia, sabe? Que você ficava e pouco retorno. Você fala assim, cara, não tá compensando isso aqui? Aconteceu isso esse ano que passou? Escreve aí. Dá vontade de não fazer nada. Tipo, cara, não tá compensando. Melhor ficar, né? Não fazer nada do que isso aqui. Se você já sentiu isso, o ano que passou, anota com quem, como foi essa situação. Depois eu vou ter que passar limpo o meu papel aqui. Tá ficando bonito. Mas é assim mesmo, é o que vem primeiro. Ai, dá até um peso, né? Lembrar dessas situações e circunstâncias que a gente suporta muitas vezes. Uma porque a gente aprendeu muito a ser muito educado e engolir sapo. Muitas vezes a gente vem dessa educação lá do passado, né? Que tinha que suportar todas as coisas. Mas e aí? Não, tudo tem um limite também, né? Nós vamos aprender isso.
E agora, se você conseguiu enxergar esses pesos que carregou o ano inteirinho de 2025, né? Tem a terceira pergunta, que é: se você pudesse escolher, olha, sem culpa, tá? Sem ter que explicar nada pra ninguém, sem ter que se justificar nada pra ninguém. Imagina que você pudesse escolher, eu não preciso dar satisfação de nada. Qual parte da sua vida ou do seu negócio, que é o que a gente tá querendo avançar aqui, que é na carreira, você realmente eliminaria agora da sua vida? Ah, vou pedir demissão, vou sair desse emprego, vou parar com esse negócio, vou deixar de fazer isso aqui. Se você pudesse, sem culpa, sem dar desculpa, sem dar explicação pra ninguém, qual coisa ou parte aí da sua vida você eliminaria? Você diria assim: não quero mais, parei aqui hoje já. Anota aí. Não pensa muito, não. É aquilo que veio mesmo com aquela vontade, sabe? Ah, eu pararia com isso aqui. Eu não iria mais lá naquele lugar. Eu não voltaria mais naquele emprego. Eu não tocaria mais esse negócio. Eu não continuaria isso aqui que eu comecei. Veio algo aí? Tá pesado demais? Anota. Pode ser mais de uma situação? Pode. Você está se fazendo a sua análise. É o que está realmente esgotando a sua energia. Então, a gente precisa olhar, né? A gente precisa analisar profundamente. Se vier mais que uma coisa, pode ser na vida e pode ser na carreira. Às vezes você tá tentando um negócio, mas lá na vida pessoal tá um inferno. Imagina. Você tá num relacionamento lá que tá o caos e você tentando tocar um negócio. Não vai. A sua energia tá esgotando em algum gargalo aí. Ou você tá aguentando uma situação, teve uma cliente minha que tinha um negócio próspero, mas ela tava passando um perrengue com um genro dentro da casa dela e, enfim. E aquilo realmente estava insuportável. E ela tava indo mal nos negócios porque ela não tinha energia. Então são muitas coisas que a gente precisa encarar. A gente arrastou, carregou, aguentou, suportou, beleza, ok? Chegamos no momento de olhar para isso e falar: é isso que eu quero continuar carregando? Né? A gente tá tendo essa percepção que essas 3 perguntas vai te ajudar a enxergar o que muitas vezes você não enxergou no meio do caos e que drenou as suas energias, você não estava presente para as oportunidades ou para aquilo que realmente era importante, né? E isso atrapalhou. E agora que você teve consciência do que pesou, né? Do que ficou difícil, do que foi difícil, né? Do que você suportou durante 2025, olha para esse papel com carinho, sem julgamento, sem pegar a chibata e ficar, sabe? Não é para isso. Você deu o seu melhor. Você esteve ali presente. Você fez a sua parte, sim. E isso é válido. A gente tem que se reconhecer e não pegar, muitas vezes a gente pega um açoite aqui e começa: eu sou besta, eu não devia, eu que fui burra, né? E aí os nomes vai. Não faça isso com você. Tudo isso não são erros. Esse é o ponto. Tudo isso que passou,
que você suportou não são erros. A gente acha assim, eu errei, eu não devia, eu falhei. Não é. Não é falha, não é erro. Tudo isso são padrões que eu venho falando desde a outra live, que eu falei do espelho da rainha lá. Lembra que a gente tem um padrão antigo, padrão novo, que a gente fica nesse confronto. Da outra live eu falei quais são as crenças que limitam a gente, e a gente tem padrões. E isso que a gente fez o ano todo também é um padrão, que a gente manteve talvez a vida toda. Talvez a gente repete isso faz muitos anos, de aguentar, de suportar, de arrastar, de ficar... Eu falo assim que há uma função também em nós do sobrepeso. Por que as pessoas estão tão obesas? Porque o sobrepeso tem função da gente ficar forte também para suportar as situações. E às vezes você faz dieta, faz academia, faz não sei o quê, mas você tá lá aguentando rojão emocional de todo mundo. Você vai emagrecer? O corpo é sábio, ele vai inflar, né? Ele vai crescer para poder suportar. Então, tudo isso afeta a gente, né? São padrões que nós carregamos a vida toda, talvez. E olha, tem um fator que eu aprendi da maneira mais ruim. Porque eu sempre fui aquela pessoa viciada em programação. Sabe aquelas pessoas que gostam de programar as coisas? Agenda pra tudo, planner, Notion. Até dei uma parada um pouco pra dar uma relaxada no corpinho, sabe? Mas eu era aquela louca do planner. De fazer plano, planejamento nos detalhes, um monte de plano. E aí eu aprendi que esses padrões a gente não muda com planejamento, não adianta nada. Você vai planejar e o seu padrão vai sabotar tudo. Quantas vezes você se planejou fazer um monte de coisa e por conta dos padrões aí você desandou tudo no meio do caminho? Eu cheguei num momento que eu não confiava muito mais nem em mim, porque se eu planejar o negócio dá ruim, aí desanda. De tão assim que eu tava sabotando meus planos. Você pode fazer lista, pode falar. O problema é quando as pessoas causam essa entram na vida da gente, causam esses tumultos todos e deixam, e depois sai como se não tivesse acontecido nada. Interferências, e aí, né? Entendeu? Então, assim, você fica vendido. Eu acho que 2025 foi muito isso para mim. E isso está refletindo. Posso falar aqui? Pode. Isso está refletindo até hoje. Eu não estou com ânimo para fazer nada. Eu tenho uma série de coisas, tudo na minha cabeça, tudo planejado. Parece que na hora que eu penso em fazer, parece que faz assim, ó. Aí tira as minhas forças. Exatamente. E eu fico parecendo o John Travolta naquele filme dele, olhando para um lado para o outro, sem saber o que vai fazer. Exatamente. É isso que acontece. Você fica drenada. Aquilo que é importante para os seus planos acaba ficando só o restinho do que sobrou da gente. E aí não vale a pena, né? Porque a gente não pode mudar os outros, né? E aí você fica pensando, essas pessoas vão sempre fazer a mesma coisa, porque são assim, né? E existem padrões aí, as pessoas invadem, por exemplo, que nem você falou, né? Ah, as pessoas chegam, invadem, bagunçam tudo e vão embora. Isso é um padrão. E é aí que você precisa, talvez, olhar, né? E falar como fazer diferente. É isso que nós vamos chegar aí, tá? Vai precisar de uma decisão consciente. Por quê? Porque quando a gente tá só no padrão deixa a vida me levar e o padrão ativo, a gente não percebe, as coisas acontecem e a gente não tem controle. Quando a gente entende, tá, é isso aqui que acontece toda vez que eu faço tal coisa. Aí você entendeu o padrão. Aí você tem controle, porque daí você vai quebrar esse padrão, né?
Então, a gente precisa ocupar outro lugar. Porque, tipo assim, se a pessoa chega e invade... Vamos lá, vou usar uma analogia. Se a pessoa chega e invade a minha casa uma vez, certo? É porque alguma coisa deu certo pra ela invadir. Ou tava aberto, ou tava fácil. Aí, se eu não faço nada, corre o risco disso acontecer de novo, não corre? Normalmente, a gente já faz lá, já coloca uma tranca, já põe uma cerca elétrica, já uma porta mais forte, porque eu não quero mais invasão, certo? Então, você tem que mudar alguma coisa para aquilo não acontecer de novo. Então, é parecidíssimo, a gente vai ter que começar a se blindar, porque se sempre é um padrão de pessoas invadindo, porque combina, eu sempre estou aberta a isso. E eu tenho que começar a ser mais blindada, entendeu o padrão? Se eu sou muito fechada, ao contrário, vamos fazer ao contrário. Se eu sou muito fechada e ninguém chega em mim porque tem medo, tem pessoa que é carrancuda assim, não é? Fechadona, não tem amizade com ninguém, sozinha, não gosta de nada. Tem pessoas que são outro padrão, fechada demais. Aí nunca que a oportunidade chega, porque ela não tá aberta. Então são padrões. A gente vai olhar para isso, tá bom? Agora que você escreveu aí as interferências, né? Você enxergou, viu que foi pesado, viu que atrapalhou, viu que você tem vontade sim de fazer mais coisas, de avançar, né? De fazer acontecer, mas tá drenando, tá atrapalhando. Esse Q1 aqui das rainhas é o primeiro trimestre do ano, aquele 3 primeiros meses do ano que a gente não vai falar de resultado ainda, a gente vai falar de posição. Como eu preciso estar para começar. A minha postura, o meu lugar. Que nem a rainha do xadrez, sabe? Decidir a posição que a rainha vai começar o jogo. É isso que a gente tá fazendo aqui. Não é meta, não é, preciso fazer uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Não é isso. É o lugar que eu preciso ocupar. Como eu preciso estar nesse primeiro 3 meses para conseguir avançar. É uma posição mesmo diante da vida. É um lugar que você vai ocupar na sua vida. E aí eu chamo de rainha por causa disso. Por causa da rainha mesmo. Deixa eu ver se a minha rainha tá aqui. Essa rainha aqui, ó. Essa rainha aqui, ó. Eu sempre tenho ela por perto para lembrar que eu preciso me posicionar no meu jogo, senão eu não vou estar no jogo, eu vou ser só mais um peão aí sendo levado. O peão não é jogado para qualquer lado no tabuleiro? A rainha não, a rainha ela tem poder no jogo, né? Não é jogado de qualquer jeito não, a jogada da rainha tem que ser estratégica. E é isso que a gente vai fazer. Você precisa, no primeiro momento esse ano, esse primeiro trimestre, se você é daquelas que executa demais, faz muita coisa, não delega, então a gente vai olhar para qual postura eu tô tendo no meu negócio, como eu tô reagindo, qual é a minha postura diante do meu negócio hoje, porque a gente trabalhou um ano inteiro aí, e cada um teve uma postura diferente, né? Eu vou usar analogias aqui para tentar. Depois eu vou mandar as ilustrações lá no grupo, que não deu nem para compartilhar a ilustração que eu fiz aqui. Você sumiu da tela, Penha, você tá aí? Aí, agora eu tô te vendo. Falei, você caiu? É que você ficou no cantinho. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para você 3 rainhas. 3 rainhas, não é essa rainha aqui não, vamos falar de mulher rainha mesmo. 3 rainhas, 3 posições, 3 posturas aí, tá? E se você se identificar com uma delas, anota o nome dela aí, que você vai falar assim, ah, eu sou essa rainha aí. Ou eu preciso ser. Então, presta bastante atenção nas características dessa rainha, pra ver se você é. Tá bom? A primeira rainha aí, que eu vou falar dela, é a rainha da clareza. Como assim? Essa rainha,
A frase forte dela é: eu não faço mais isso. Ela tem clareza daquilo que ela não quer mais. Ela é decidida. Ela não aceita mais as coisas que ela aceitava antes. Ela coloca limites. E ela não deixa cliente, por exemplo, desrespeitar os limites dela. Ela não entra em projeto que não faz sentido no que ela quer. Ela não fica criando expectativa, sem rumo. Ela sabe exatamente onde ela quer chegar. Essa rainha, ela, antes de aceitar um negócio, de entrar num negócio, de aceitar um cliente, ela avalia, ela elimina, eu falo assim, ela demite até os clientes se não faz sentido pro negócio dela. Essa rainha tem essa postura aí, ela não aceita qualquer coisa. E ela não fica tentando fazer demais para agradar, ela faz bem feito aquilo que ela tem que fazer. E ela decide o que não entra mais na vida dela, porque aquilo ela já se machucou, já viu que não dá certo, então aquilo ela já sabe, ela não deixa entrar mais. Ela que define o jogo dela. Ela que define quem entra na vida dela. Ela não é daquela que aceita tudo, sabe? Que faz tudo para não desagradar. Essa rainha aí é você? Você é essa rainha? Rainha da clareza? Ou você precisa se tornar essa rainha? Coloca aí no papel. Tô tocando o barco aqui, senão passa muito do tempo. A rainha número 2 aí é a rainha do limite. Ela tem fronteira clara, sabe? Limites claros na vida dela. Ela não negocia o tempo dela. O tempo dela é ouro. Ela não negocia o tempo dela. Ela não negocia a energia dela. Porque ela realmente dá muito valor nisso. Ela fala dos limites dela. Olha, até aqui, ok, já deu, é só até aqui. Ela não fica se explicando demais. Ela sabe o que ela quer. Ela nunca usa... Você não vai ver essa rainha usando aquela frasezinha assim, ó. Ai, desculpa, eu não posso, sabe? Ela não se justifica, não. Ela disse assim, olha, não vai ser possível, sinto muito. Você conhece pessoas assim? Essa rainha tem limite, ela bota limite em todo mundo e ela sabe o valor do tempo dela. Ela protege o espaço dela. Ela não fica se encaixando para caber nos lugares, não. Ela realmente não se dilui. Ela sabe o que ela quer e aonde ela pisa. Essa é a rainha dos limites aí, hein? E aí, você se identifica com essa rainha? Você é essa rainha? Ou você acha que você precisa se tornar essa rainha? No final das 3, eu vou contar a terceira. No final, você vai escolher uma aí. Não é pra ser as 3, não. Você não vai se tornar as 3 nunca. Você vai ter que escolher uma que tocou mais forte aí. Ah, essa eu preciso. Tá bom? A rainha número 3 é a rainha que sustenta. Como assim? Essa rainha, a frase forte dela é: eu cresço sem me violentar. Como assim? Ela não força, sabe? Aquilo que esgota ela não força. Ela se respeita. Ela vai no ritmo que não adoece ela. Ela sabe ser leve.
ela sabe dar resultado sem cobrar demais. E ela vai numa velocidade que respeita o ritmo dela. Ela não dá resultado assim na pressão, ela se expande, sabe? Com a estrutura forte que ela tem. Ela não faz esforço. É no ritmo dela. A coisa flui. Essa rainha que sustenta, ela ocupa o lugar dela, de quem decide a própria velocidade. Não que fica correndo atrás, sabe, de pagar incêndio. Ela não tem isso. Ela não fica ali, suportando, aguentando para agradar todo mundo. Não, ela faz no tempo dela. Se quiserem correr, ela deixa, corre aí, mas eu vou fazer no meu tempo. Ela confia no processo, no resultado lá na frente, porque ela faz o melhor dela constantemente. E aí, essa rainha é você? Ou você precisa ser essa rainha? Escreve aí. Dessas 3 rainhas, né? Essa rainha, a primeira ali, que não aceita, né? A da clareza, ela sabe muito bem o que ela não aceita mais. Ou essa rainha dos limites, que ela impõe até onde você pode ir, e ela sabe o que ela quer. Ou essa rainha que sustenta, que ela vai no ritmo dela, sem adoecer, confiante. Qual dessas 3 você acha que você precisa se tornar esse ano de 2026? Anota aí, escolhe uma delas. Ou qual que você deseja ser? Tipo, eu queria ser assim, né? Às vezes você veio não aqui... pode ser uma, não pode ser as 3, não. Você quer tudo também, né? Não, porque assim, olha, se você se tornar uma delas, você já vai avançar. Avançar, né? E depois você se torna a outra. E aí vai melhorando, entendeu? Pra ser as 3, você tem que começar por uma. Tem uma aqui que acho que... Que bom. Achou mais. Escolhe uma que tocou mais, que você fala, puxa, se eu fosse assim, ia ser mais leve esse ano, eu ia tocar diferente, ia ser outro ritmo, né? Não precisa contar pra mim, só escreve, coloca aí bem firme. Você vai deixar gravado, não vai? Vou. Tô gravando aqui. Muito bem. E agora a gente escolhendo, né? Por que eu usei essas analogias, esse modelo de postura? Porque são rainhas que estão posicionadas. Esses perfis são das mulheres que estão fluindo na vida. Elas mudaram o jogo, elas quebraram o padrão. E é aí que a gente precisa decidir o que eu preciso ser para ter aquilo que eu quero. Porque do jeito que tá indo, até aqui, eu cheguei no meu teto. E é um momento agora que você precisa olhar para essa postura que você viu aí, da rainha, e falar, eu quero ser desse jeito esse ano. É uma decisão. Porque vai vir desafios que vai testar a gente, e aí nós vamos ter que lembrar do que eu comprometi comigo. Eu decidi, por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que se adequa muito aos outros, sempre quebrando os meus compromissos para agradar. Se eu for a rainha do limite, eu vou ter que botar limite em todo mundo. Acabou, chega. Vai vir conflito? Vai. Só que eu vou ter que estar muito decidida a não quebrar o meu compromisso comigo mesma, né? Então, por isso que é uma decisão. Se você viu que essa rainha é o que você precisa,
ela precisa virar uma decisão. Eu quero me tornar esse modelo aqui de postura. Então, você vai pegar aí na sequência, é um momento que você precisa decidir e declarar. Porque quando a gente não faz um compromisso, é mais difícil, né, de cumprir. Você vai escrever como que uma declaração mesmo, sabe? Na hora da declaração. Eu decidi essa rainha aqui, aí agora eu vou pôr isso no papel. Quando a gente põe no papel, nosso cérebro entende que tem um compromisso. Interessante, né? Aí você vai na sequência aí escrever esse compromisso agora. Vai colocar ali uma frase, tá? Mas é muito profunda. Você vai colocar ali, ó. Todo o meu primeiro trimestre desse ano de 2026 vai começar agora. E eu, nesse primeiro trimestre, me posiciono como uma mulher que... E aí você vai colocar o que você precisa mudar. Eu me posiciono como uma mulher que precisa, por exemplo, que não negocia mais sem clareza. Eu só vou dar exemplos, tá? Não é pra fazer o que eu tô mandando, não. Você vai pensar aí. Ou, por exemplo, eu, desse ano, nesse primeiro trimestre, eu vou ser uma mulher que define meu próprio ritmo. Chega. Não vou pagar incêndio em ninguém mais. Enfim, não sei. Desculpa, você disse? Pode, tô dando exemplos, né, pra vir a frase, mas você que vai definir o que você vai fazer nesse primeiro trimestre. Você é uma mulher que define o quê? Coloca aí. Que protejo a minha saúde em primeiro lugar, não vou deixar ninguém tirar minha paz mais, não sei. Você vai definir aí. Porque você já entendeu o que te sabotou. Agora você precisa definir o que você não vai mais fazer esse ano igual para poder mudar o padrão. Não precisa ser bonito, nem poético, nada disso, tá? Não precisa ser uma frase poética, não. Clareza. O que eu não vou aceitar mais? Por exemplo, eu não vou aceitar mais um cliente me tratar mal. Não vou aceitar mais um cliente, não vou aceitar mais o patrão, não sei, não vou aceitar mais o meu cônjuge me fazer tal coisa errada comigo. Eu não vou aceitar mais meus parentes invadir minha casa e fazer o que quiser. Não vou aceitar mais N possibilidades. Você vai olhar para tudo que você suportou aí durante o ano 2026 e definir o que você, como mulher, não vai aceitar mais nesse primeiro trimestre. Essas frases vão ser o seu norte. Você viu como que não é meta? Não é tarefinha, né? Não é, ai, faz isso, faz aquilo. Não. É uma decisão. É uma nova identidade, por assim dizer, né? Se deu para fazer uma frase só, às vezes deu mais que uma frase, né? Se você conseguiu fazer uma frase aí, faz ele, põe uma onde você pode ver todos os dias, cola no espelho, deixa na capa do celular, não sei, é onde você visualiza todo santo dia. No seu espelho lá, onde você se olha todo dia, essa frase tem que ser o seu norte.
um post-it, sei lá, no computador. É aqui que começa esse Q1 da rainha aqui, esse primeiro, esse start do ano. Não adianta nada a gente fazer planos continuando nesses padrões, nessas posturas erradas que já te travou. Já foi um ano lá que teve muita perrengue, então chega, né? Vamos lá. É uma decisão. Estou fazendo testamento, não vou ter que botar uma frase. Mas depois então, você vai enxugar ela para ficar um negócio bem de norte mesmo. Eu não aceito mais isso. Né? Botar pra fora. Tô expurgando tudo, né? Exato. Isso. É um reposicionamento. Por exemplo, se eu passei por dificuldades, por estar salvando as pessoas, tem muita gente que, por ser bondoso, fica apoiando, ajudando todo mundo. E muitas vezes ele entra num looping ali que eles apagam incêndio de todo mundo e acaba que a vida dele fica em segundo plano. Quando ele vai parar para olhar, ele nem lembra da vida dele mais. E as mulheres hoje são muito guerreiras, elas entram nesse lugar. Nós viemos de gerações de mulheres guerreiras aí, que tá tudo sangrando, tudo escambada. Não sei se aí na sua região fala assim. Quando tá bem judiada, assim, bem... Como que é o termo? Ralada, né? Esfolada. Essas mulheres guerreiras estão todas judiadas, né? Chega. E é isso que precisa ser definido para poder planejar o próximo trimestre. Agora você vai poder planejar, só que com esse norte. Se eu não vou gastar tempo com todo esse esforço com os outros de fora, eu vou ter que pôr limite. Ok, pus limite, agora o que eu vou fazer com o meu tempo? Muda. Muda tudo. E assim, como é padrão, lembra que o espelho da rainha, eu disse assim, ó, se você vai tentar um novo padrão, o velho vai tentar negociar. O velho padrão vai tentar te puxar de volta. Então, aquele treinamento te mostrou que isso é verdade. Agora que você decidir esse primeiro trimestre é algo diferente, o velho vai tentar puxar. Se eu decidir colocar limites nas pessoas, o que precisa acontecer para treinar isso? O velho padrão vai trazer o quê? Mais problema com as pessoas para que eu possa treinar. É o caranguejo, né? Quando ele vê que os outros caranguejos estão saindo do balde, da lata, ele vai lá e puxa. Ele não quer que ele saia, né? Exato. Porque o nosso cérebro, ele quer o conhecido. O desconhecido, ele nos protege. Ele quer nos proteger daquilo que a gente não conhece, né? Então, ele vai tentar sabotar. E a gente tem que estar bem atento aí. Opa, ó o meu velho padrão aqui querendo voltar. Deixa eu pegar meu plano de novo aqui, que eu falei lá. Eu vou ser a rainha do limite. Eu vou ser a rainha que sustenta. Eu decidi, vou contar. Esse ano eu vou ser a rainha que sustenta. Você? Eu decidi isso. Porque o ano que passou, eu fui a rainha dos limites. Eu coloquei limite em todo mundo. Aí mudou bastante coisa. Agora eu preciso sustentar isso para não voltar, não é verdade? Então, esse ano eu decidi ser a rainha que sustenta. E já veio os testes me testando para ver se eu ia sustentar mesmo. E é assim. Eu quero ter mais leveza esse ano, ir no meu ritmo, sabe? Trabalhar constantemente, mas sem a pressão de apagar incêndio,
com calma, para as coisas fluírem, acontecerem e trazer os resultados? Confiante nos processos, né? Eu acho que a rainha, uma complementa a outra. A rainha da clareza, que sustenta, eu acho que ela está muito interligada com a que sustenta com a rainha da clareza. Porque a partir do momento que você diz, eu não faço mais isso, você tem que sustentar. Sim. É isso? Naquele que você disse. Exatamente. Porque então, se você não põe limite primeiro... Todo dia falando isso. Opa, eu tenho que sustentar. Sabe por quê, Penha? Se você não põe... Você percebeu hoje que eu preciso pôr limite em muitas coisas. Vamos lá, imagina. Percebi com essa live aqui que eu preciso pôr limite em muita gente. Vai dar trabalho. Vai levar tempo. Né? Não vai ser, virou uma chavinha, acabou. Não, vai dar trabalho. Como eu disse, o ano passado foi um ano de impor limite. Eu tive muito trabalho para isso. Por quê? Porque isso tomava minha energia. E aí, foi indo. Até as pessoas respeitarem, entenderem que você não é que você tá virando a cara pra ninguém, você só tá cuidando da sua vida, né? Leva tempo. Aí, depois que as coisas acalmam, você tem que olhar para outros padrões que precisam ajustar. E ali, talvez, ser por mais limites, tipo assim... Eu não vou aceitar isso. Não é assim. Não quero assado. Às vezes você vai ter que ser mais dura. Que nem a rainha do limite ali. Ela é mais dura. Porque talvez eu sou muito mole. Eu sou daquela que fala assim pra todo mundo. Não sei falar não. Aí eu preciso mudar meu padrão, ser mais dura. Então, nesse olhar para dentro, a gente entende qual é o nosso padrão. Se eu sou muito mole, não sei falar não, aceito tudo, fico calada, aguenta, engole sapo... Essa pessoa vai conseguir liderar o negócio dela? Vai conseguir demitir uma pessoa que fez cagada lá e fez coisa errada? Vai conseguir cobrar alguém do serviço que devia ter feito e não fez? Entendeu como são mudanças necessárias para avançar? Ou se ela é muito dura, né? É muito... apaga incêndio, faz acontecer 24 horas por dia, não para, não descansa, não acelerada. Aí o burnout pega, filho. Aí tá lá com burnout, como é que vai aguentar levar o negócio? Não vai, ela precisa... Ela vai ter que mudar o padrão, ela vai ter que ser a rainha que sustenta no seu tempo, respeitando os seus limites, aceitando desacelerar. Confiando no processo, que leva tempo, não pode ser para ontem, não. Tem coisa que vai levar meses para ter aquele resultado, né? Então, cada um vai enxergar o que precisa mudar esse ano para poder quebrar os padrões. E aí, é essa decisão que você tem que ter em mente nesse primeiro trimestre, bem firme e se sustentar. Vai vir momentos que você vai perceber, putz, estou nesse lugar de novo, estou fazendo desse jeito de novo, e é bom. A gente só muda é igual eu falo, um hábito, trocando ele, não tem como ter 2 hábitos no mesmo lugar, não é mesmo? Pode falar, Penha. Não tô te ouvindo. Chegou, gente? Não dá pra ouvir, depois você me fala. Ok. Então você pode. Não, ela tá aqui fora. Então você pode seguir agora pro seu plano, pro seu planejamento, para seus planejamentos aí de plano perfeito, trimestral, vision board, fazer o quadro dos sonhos, as metas, o que você desejar agora para o primeiro trimestre, se você se comprometer com esse novo padrão, com a rainha que você decidiu ser, eu tenho certeza que tudo muda quando alguma coisa muda. Então, é essa mudança que você precisa estar decidida agora nesse Q1, nesse primeiro trimestre. Conta pra mim no privado depois, não precisa ser lá no grupo, nem
Nada exposto. Se você desejar, claro, me contar qual foi a decisão, qual é a sua frase desse primeiro trimestre. Eu gosto muito de apoiar, tá bom? E ali, depois, lá no grupo, eu vou explicar o que é a super agenda. Tem como você planejar uma agenda, um planejamento trimestral, sem decidir isso antes? Não tem, não é mesmo, rainha? Não tem como avançar no padrão antigo. Agora que você já tem clareza de qual padrão, qual rainha você quer ser, eu te convido para esse movimento que eu vou trazer agora no começo do ano, que é a super agenda, que é uma agenda cheia de bons clientes, aqueles clientes que se encaixam naquilo que você quer, que trazem o resultado, que trazem o avanço do seu negócio. Parar de vir cliente ruim, né? Aquilo que a colega, a outra rainha falou. Só aparece cliente ruim, que me traz problemas. Tem ruído aí. No Super Agenda, eu te ensino a como construir o seu negócio de uma maneira que atrai o cliente certo, o cliente ideal. E se você ficou curiosa, eu vou falar um pouquinho mais essa semana lá no grupo, tá bom? Eu espero que você tenha tomado essa decisão sábia de qual rainha você decidiu ser. Eu já defini a minha, e você? Me conta depois que eu quero te apoiar, tá bom, rainha? Eu agradeço muito pela sua presença aqui. Obrigada, Penha, por estar presente ao vivo. Mas vai ficar gravada essa live para você poder assistir novamente, refazer quantas vezes for preciso. Mas é precisa só uma decisão para que isso funcione, tá bom? Eu espero que você tenha realmente identificado os padrões e conte comigo, tá bom, rainha? Conta lá para mim, se desejar, qual foi sua decisão. E muito obrigada por estar até o final, tá bom? Obrigada, Penha. Tchau, tchau.